Sejam muito bem-vindos. Estamos na primeira pessoa com o autor Pedro Rocha Almeida, autor do projeto MX9 para Matemática do 9º ano e que vai tirar-nos algumas dúvidas que possam estar a surgir a quem já tem este projeto pedagógico em mãos. Pedro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Seja bem-vindo. Diria que muitos professores e professoras já conhecem o projeto MX, mas gostaria de saber alguns detalhes sobre este projeto para o 9º ano. De que forma é que o MX9 permite cumprir a planificação e apoiar na preparação da prova final, que sabemos que é uma preocupação neste fim de ciclo? Muito bem. Como disse, o MX9 segue a mesma estrutura do MX7 e do MX8. Sendo um ano de prova final, tivemos aqui algum cuidado no desenvolvimento dos vários conteúdos. Mantivemos a estrutura clara e regular, como sempre, e depois ao longo dos temas demos-lhe uma sequência pedagógica adequada. Por exemplo, no que diz respeito aos números reais, nós optámos por, logo a seguir aos intervalos de números reais, usar ali as inequações, porque faz sentido fazer essa ligação entre os números e a álgebra. Outro exemplo concreto prende-se com juntar os polinómios, por exemplo, com a resolução de equações de segundo grau. Porquê? Porque as equações de segundo grau, no processo de resolução, vai beber ou vai incidir sobre os casos notáveis da multiplicação de binómios. Portanto, temos ali uma coerência pedagógica para facilitar quer o trabalho do professor na gestão dos conteúdos, quer na aprendizagem dos alunos. Há aqui uma ligação natural entre os temas. Exatamente. A ideia é contar muito bem a história para que faça sentido, quer na exposição em sala de aula, quer também para o próprio aluno. Há mais algum aspecto que gostaria de destacar que possa diferenciar este projeto dos restantes? E se calhar o mais relevante, que é, ao longo dos vários temas, tivemos sempre o cuidado de fazer revisões integradas, quer do 7º, quer do 8º anos. E isto porquê? Porque desta forma vamos preparando o aluno de uma forma natural e gradual para a prova final. Além disso, também estabelecemos sempre conexões internas e é uma das capacidades que nós damos mais relevo aqui no 9º ano, entre vários temas, por exemplo, números, geometria e álgebra. E desta forma vamos trabalhando todos os conteúdos de uma forma natural e agregadora e permitindo assim quer o cumprimento da planificação, quer a preparação gradual e natural ao longo do ano para a prova final. E por falar em prova final, existe algum momento em que se apresentem questões tipo prova final? Exatamente. Isso é uma preocupação permanente nas três partes que compõem este projeto. Apresentam-se sempre questões tipo prova final ao longo do manual e depois, como a nossa planificação prevê garantir 2 semanas para a preparação da prova final, no final da parte 3 temos questões tipo prova final mesmo para trabalhar aí até de uma forma diferenciada de acordo com os objetivos dos alunos que nós temos em sala de aula. E elas estão organizadas por temas e por subtemas para permitir o quê? Para permitir uma seleção adequada às necessidades de cada aluno. E, portanto, no final fechamos dessa forma, sendo que a planificação por nós proposta vai permitir exatamente esse trabalho no final. Ou seja, com o MX9 nenhum aluno será surpreendido no dia da prova final. Exatamente. A ideia é que todos atinjam o sucesso, independentemente dos seus objetivos. Vamos abordar aqui um bocadinho a questão das aprendizagens essenciais. A conjunção e a disjunção de inequações sabemos que era um conteúdo da aprendizagem do 9º ano no programa anterior. Ora, este conteúdo deixa de ser abordado com as novas aprendizagens? Não necessariamente. Ou seja, de forma explícita não surge isso efetivamente nas aprendizagens essenciais, nomeadamente nos objetivos de aprendizagem. Mas quando nós analisamos o programa, devemos ter o cuidado de fazer o seguinte: não restringir-nos só à primeira coluna
que refere os temas, os tópicos e subtópicos, nem à segunda, que é os objetivos de aprendizagem, mas também devemos dar uma leitura, e a nossa equipa faz isso com algum cuidado, sempre que inicia qualquer projeto, que é fazer uma leitura ampla do programa. E na terceira coluna, que refere às ações estratégicas para o ensino por parte do professor, para atingir aqueles objetivos que estão na segunda coluna, realça de alguma forma implicitamente a conjunção de condições. E, portanto, eu passo a citar um dos objetivos que existe neste tópico, que refere o seguinte: resolver problemas que possam ser representados através de inequações. Nas ações estratégicas é referido que se deve resolver inequações em contexto / problemas que impliquem a exclusão de uma parte das soluções. Ora bem, perante isto está implícito aqui a conjunção de condições. Em que contexto? Num contexto muito próprio, num contexto concreto, num contexto geométrico, por exemplo, e então foi nosso entendimento referir isso apenas e só na resolução de problemas. Ou seja, tivemos ali algum cuidado na abordagem e referimos a conjunção e a disjunção de equações e depois fizemos a extensão para as inequações. E, portanto, consideramos que isso é importante referir para que, perante uma resolução de um problema, os alunos sejam incentivados e despertando esse cuidado também, para que nós temos esse cuidado na resolução de problemas em contexto, para excluir soluções que, embora sejam soluções da inequação, não são soluções do problema atendendo ao seu contexto. De qualquer forma, importa realçar que no MX9 os professores e as professoras vão encontrar também as aprendizagens essenciais comentadas, certo? Exatamente. No dossiê de recursos nós temos todos estes pormenores, chamamos a atenção para todos estes pormenores porque queremos que seja um projeto que vale por si só e que seja o mais completo possível. E também tendo sempre o cuidado de olharmos um bocadinho mais para a frente, para amanhã. E o amanhã é um ensino secundário. E queremos dotar os alunos que estudem pelo nosso projeto de todas as ferramentas para atingirem o sucesso também no nível seguinte do ensino secundário. Gostava também de falar consigo sobre a resolução de equações de segundo grau completas sem utilizar a fórmula resolvente. Qual foi a abordagem que a equipa do MX9 fez a esta questão? Ora bem, este aspecto foi alvo de muita discussão na nossa equipa e alvo também de alguma apreensão, digamos, curiosidade, mais dessa forma, nas várias ações de formação que nós fomos fazendo antes da apresentação dos manuais pelo país inteiro e, portanto, nós fomos verificar mais uma vez o que é que diz o programa propriamente acerca deste assunto. E refere o seguinte, que devemos resolver equações de segundo grau, sem recurso à fórmula resolvente, claro está, mas em situações em que a equação seja um caso evidente de um quadrado do binómio. Portanto, e aí esse é o objetivo da aprendizagem. Mas, mais uma vez, na terceira coluna, nas ações estratégicas, diz que para resolver também situações de equações de segundo grau completas, em que seja uma situação quase evidente do caso notável. Ora bem, e até apresentam um exemplo para concretizar o que é que significa quase evidente. A esse propósito, nós analisámos isso e vimos que o objetivo concreto é que o coeficiente de x seja um número par, da forma 2n, e o termo independente seja n ao quadrado mais ou menos 1, para que, através de uma manipulação algébrica, digamos assim, o caso seja efetivamente evidente. Mas nós pensamos na abordagem que deveríamos dar a este tema. Ou seja, qual é a melhor estratégia? Qual é a melhor estratégia? Sempre com dois pressupostos, que é para uma melhor gestão em sala de aula, por parte dos nossos colegas, não é? E também para a aprendizagem do próprio aluno.
porque nós começamos a dizer o que é uma equação de segundo grau completa e apresentamos vários exemplos. Depois vamos começar a restringir para a sua resolução e parece-nos isso um bocado redutor e até de alguma forma complicado nós ficarmos reféns dessa situação só. Então determinamos ou definimos uma abordagem mais ampla que permita resolver todas as equações de segundo grau. Não é propriamente o completamento do quadrado, é uma situação que acaba por ser mais ou menos fácil e depois também permite fazer o seguinte: não ficamos reféns daqueles exemplos muito concretos que eu referi há bocadinho e, para além disso, permite-nos que nós possamos encontrar um problema em contexto de sala de aula sem essa restrição. Isso era também um dos aspectos. Para além disso, para o 10º ano, que é quando se fala na fórmula resolvente, este estudo já está, este caminho já está a ser percorrido no 9º ano. Obviamente que na avaliação, talvez, e é uma sugestão nossa, vamos optar só por aqueles casos que eu referi há bocadinho, em que estejamos perante uma situação de um caso, de um quadrado de um binómio, ou então quase evidente de um quadrado de binómio para a sua resolução, que ser mais fácil. Na avaliação, sim, mas na abordagem, então, consideramos e temos a certeza que é a melhor opção fazer uma abordagem mais ampla para sabermos e para os alunos ficarem a perceber que não se resolvem só aquele tipo de equações muito concretas como o programa aí refere. Portanto, foi uma abordagem mesmo consciente e também com um bom feedback de todos os colegas que nós apresentamos. E já abrir caminho para o 10º ano, certo? Como falei no início, é exatamente esse o nosso objetivo. É olhar um bocadinho mais para a frente para que seja uma alavanca para o ensino secundário. Pedro Rocha Almeida, autor do projeto MX9 para Matemática do 9º ano, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Já sabe que todas estas informações e outras pode conhecer o projeto em detalhe, o MX9, através do site no espaço Professor da Porta Editora, também através da linha de apoio ao professor e, claro, sempre o seu consultor pedagógico está disponível para retirar dúvidas e outras questões. Muito obrigada e até breve. Porta Editora. O seu trabalho faz toda a diferença.